Então, minha gente, quando eu recebi meu diagnóstico, foi dia 29 de julho, antes de receber, eu já temia, né? Já me temia, assim, eu acho que Deus já estava me preparando. Então, quando eu olhava no Instagram, eu via aquelas pessoas com a plaquinha lutando contra o câncer, Jesus me curou do câncer. Às vezes eu me olhava, e quando eu olhava aquela foto, eu me via minha foto ali, às vezes meu Deus, o que é isso? Né? Eu repreendia, enfim, mas Deus já estava me preparando. E quando eu recebi, né, quando eu senti ele, né, que foi no início de março de 2020, quando eu fui dormir, eu senti um caroço. Então, Deus, eu fiquei assim, não fiquei nervosa, mas fiquei preocupada, um pouco preocupada, porque foi o início da pandemia, minha gente. Foi o início bem da pandemia, então eu não pude ir para o médico, foi 3 meses sem ir para o médico, o que restou para mim foi orar. Então eu entrei no meu quarto e comecei a orar, Senhor, o que é isso, o que é isso, o que é isso? E Deus me mostrou na minha oração que eu ia enfrentar um câncer de mama. Então ali eu parecia que eu estava no horto. Quando não tem na parte que Jesus vai para o horto das oliveiras orar, e Jesus se soa sangue, Jesus fica agoniado, então era eu, dentro do meu quarto, suando aquela angústia, e eu confiando em Ti, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Se eu vou enfrentar essa luta, eu só quero uma coisa Tua, força, e aumenta a minha fé, e foi isso que Ele me deu. E quando foi no dia que eu recebi meu diagnóstico, né, com 3 meses depois eu fui para fazer, depois de 3 meses eu fiz a minha biópsia, eu era um câncer de mama, e o inimigo botou um monte de coisa na minha cabeça. Olha aí o teu Deus que fez, que deixou tu passar por isso, né? Permitiu tu passar, tu vai ficar feia, tu vai ficar careca, um monte de baboseira na minha mente. E eu repreendi, né? Chorar, a gente chora, chorar, a gente chora, que eu sou ser humana, tá? Eu sou forte assim, com fé, mas eu chorei no dia que eu recebi. Quem não chora? Aquele que dizer que não chora é mentiroso. Todos nós choramos, porque a gente sabe que câncer é uma palavra tão forte, né? Câncer é uma palavra forte demais, e o povo já pensa, vai morrer. Enfim, o inimigo é que bota isso na sua cabeça. Quando você confia em Deus, nada vai temer. E foi isso que eu confiei em Deus. Me entreguei totalmente e repreendi. Então você tem duas opções: orar ou desistir. Orar para lutar ou você desiste. Então eu decidi lutar até o fim. Então assim, chorar todo mundo chora, né? E no ônibus quando eu vim, né, Deus falou comigo através de um hino. Eu aceito, Senhor. Eu creio que todo mundo conhece esse hino. Foi através dele que Deus falou comigo. Eu chorando muito, desesperada, mesmo eu sabendo, Deus já tinha falado comigo em oração. Mas enfim, dói, né? Dói muito. E quando Deus falou comigo novamente através de um hino, eu tomei posse do hino, né? Eu fui um vaso, né? Que Deus fez, que Deus me moldou, né? Nós somos um vaso, né? E Deus molda a gente todos os dias. E depois desse dia, com uma semana, Deus falou comigo novamente através do grupo de oração que eu participo, Exército de Deus aqui. Esse grupo Exército de Deus, essa mulher aí abençoada com esse homem abençoado, Deus usou ela. Uma semana que eu recebi o diagnóstico, e eu nas orações, Deus disse assim, usou ela. Disse assim, tem uma pessoa aqui nesse grupo de oração que acabou de receber o diagnóstico com câncer de mama. E no lado esquerdo, e ela falou até o lado do meu seio, que era no esquerdo. Deus manda te dizer, amada, né, que Ele vai te dar cura. Basta confiar e rezar, e reza o texto todos os dias. E eu tomei posse. Ali eu senti o Espírito Santo em mim, minha gente. Foi uma sensação maravilhosa que eu nunca vou esquecer. Eu senti o Espírito Santo em mim. Eu renovei, meus ossos suando, aquela quentura, o Espírito Santo mesmo. E eu tomei posse. E desse dia pra cá, minha vida foi a mesma. E aquela dor saiu e a força aumentou.
E aí, se veja aí meu testemunho. Bom dia, minha gente! Bom dia, a paz de Cristo e o amor de Maria com vocês. Eu vim aqui falar sobre o meu testemunho. Chegou o momento, né? Eu não vou fazer um resumo para ser um vídeo curto, né? Que todo aí possa assistir bem rapidinho, né? Eu não vou falar muito como foi que eu descobri, porque eu tenho um vídeo aí gravado, né? Que eu gravei aí. Tem o nome do vídeo assim, como foi que eu descobri um câncer de mama com 28 anos, um negócio assim, carequinha, eu estava carequinha, meus cabelos tá aqui, ó, que vocês possam ver crescendo, com a graça de Deus. Bom, eu recebo muitas perguntas assim, Lili, como foi que como foi que você iniciou o tratamento? Muitas pessoas iniciam o tratamento, minha gente, com a cirurgia ou o tratamento, que é a quimioterapia. Então, eu comecei com a quimioterapia vermelha. Foram 16 sessões, 4 vermelhas e 12 das brancas. Então, total foram 12, com 6 meses de tratamento. Muitas pessoas começam com a cirurgia, isso depende do tumor. O meu tumor, minha gente, ele tava bem grandinho, que eu já sentia ele me incomodava quando eu abraçava meu filho, quando eu dormia emborcada. E então ele tava medindo já 3,0 vezes 2 centímetros assim. Enfim, essas coisas assim que tem, essa medição tava bem grandinho já. Então eu iniciei com a quimioterapia em novembro de 2020, que foi numa base de 20, foi no dia 20 por aí que eu comecei a minha primeira quimioterapia. Então, com 15 dias que eu fiz a minha quimioterapia, meus cabelos começaram a cair, né? E vocês possam ver aí, como vocês podem ver o antes e o depois. Primeiro o meu cabelo estava assim, e eu cortei ele, ficou assim. Então, quando eu comecei a minha quimioterapia, foi ele assim, tá certo? Gente, foi o meu primeiro dia, né, que eu fui fazer, que eu iniciei a minha quimioterapia, foi pelas vermelhas, né, 4 da vermelha e 12 das brancas. Então, com 15 dias, meus cabelos começaram a cair, né, e eu não tive muita reação, graças a Deus não tive, tá? O que eu tive muita reação foi uma diarreia e um enjoo bem rápido. Mas eu tenho um segredo para isso, para você que está aí na quimioterapia, para você aí que vai iniciar a quimioterapia, o segredo é orar. E foi isso, né? Iniciei com a quimioterapia, então o segredo, minha gente, é orar. Orar, rezar. Então, toda vez que eu ia para minha quimioterapia, eu levava meu terço, que é esse terço aqui que eu ganhei de presente de uma amiga aí, que eu amo muito ela foi uma inspiração para mim. E através desse presente foi uma inspiração que hoje eu faço o terço também personalizado, através desse presente aqui, que ela mora lá do outro lado do mundo. Então, toda vez que eu fazia minha quimioterapia, eu ia rezar meu terço. E quando eu olhava para aquele remédio caindo em mim, na minha veia, no meu braço, eu falava assim: Senhor, o Senhor sofreu, não tem uma pessoa aqui na terra que não sofreu mais do que o Senhor sofreu mais. A cruz mais pesada já foi carregada e a dor maior já foi vencida. Então, com uma gota do teu sangue derramado, que o Senhor derramou na cruz para nos salvar, eu creio, só uma gota do teu sangue caindo nesse remédio, eu serei curado. Era assim a minha oração e rezava o terço. Então, quando eu iniciei, quando eu terminava minha terapia, voltava para casa, eu ficava cansada, às vezes era da viagem e não tanto do tratamento. E para a honra e glória de Deus, minha gente, eu não tive reação. Foi um sucesso a minha quimioterapia, para a honra e glória de Deus. E eu fiquei, né, com 15 dias, meus cabelos começou a cair, como vocês sabem aí, deixa eu mostrar. E eu era assim, né, esse aqui foi no dia, 15 dias depois que eu iniciei a minha quimioterapia, meu cabelo começou a cair, que foi em novembro. E eu comecei a raspar
mandei raspar mesmo. Eu também gravei, tem tudo gravado aí no meu Instagram, no meu YouTube, né? Vocês podem assistir. Em nenhum momento, minha gente, eu deixei abaixar minha cabeça, ao contrário, sempre levantava. Eu tenho muita fé em Deus, então nunca deixei, eu sempre botava meu sorriso. Quando a tristeza vinha, às vezes dá vontade de desistir. Não é fácil, não é fácil, minha gente. Quem vive nessa luta não é fácil. Mas quando você tem Deus, tudo se torna fácil e forte. Só peça força a Deus, só pedir uma coisa a Deus: Senhor, me dá força para eu enfrentar essa luta, porque o Senhor diz na Bíblia, lá em João, né, que no mundo sempre terá aflições, bom ânimo e coragem. Então eu levo muito esse versículo comigo. E foi isso, então não tive reação. Depois que terminei a minha quimioterapia, eu fiz novos exames para saber como é que está o tumor. Então, era isso, né? Então, com um mês, né, e quando terminei a minha quimioterapia, eu iniciei novos exames para saber como foi a reação do tumor com a quimioterapia. Para a honra e glória de Deus, né, eu recebi uma boa... O meu milagre começou já aí. Então, a médica olhou meus exames e disse: Elisângela, o tumor reagiu super bem à quimioterapia, ele diminuiu, né? Não sentia mais, até porque, né? Mas você não sente, mas ele existe. Então, temos que fazer uma retirada. Então, quando eu recebi meu diagnóstico, dia 29 de junho de 2020, recebi que eu ia perder meu seio, ou a metade ou completo. E eu simplesmente disse: ok, né? Eu confiei em Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha vontade, que teus planos é melhores do que o meu. Sempre falava isso. E a médica disse que, né, depois da minha quimioterapia, né, ela disse: não vai precisar, Elisângela, retirar o seio. Primeiro, ele não se espalhou. E segundo, ele reagiu muito, super bem. Então, a gente vai fazer uma cirurgia quadrante. Como é uma cirurgia quadrante? Só a retirada do tumor. Então, tirou meus seios, continua, né? Muitas pessoas ficam com a curiosidade: e aí, tiraram o seio? Não, Deus não permitiu, porque tudo é uma permissão de Deus. Então, meus seios ficaram do mesmo jeito. Está do mesmo jeito, nem parece que eu fiz uma cirurgia. Então, como foi a minha cirurgia? Tirou a areola, né? A areola, minha gente, é aquele bico do peito, aquela parte marronzinha. Tirou o tumor e botaram a minha areola novamente. Então, ficou do mesmo jeito. E no seio direito, eu tinha 5 benigno, e no esquerdo 2. Benigno. No esquerdo 5 benigno e no esquerdo 1 maligno e 1 benigno. Então, totalmente foram 7 nódulos que eu tirei. 7 nódulos. Então, ela também resolveu tirar os nódulos benignos para concluir. Então, eu fiz a cirurgia nos 2 seios. Então, a minha cirurgia durou uma barra de 5. Só sei que a minha cirurgia foi de 7 horas da manhã. Eu entrei na sala da cirurgia de 8, né? De 7 horas eu estava me preparando, mas de 8 eu entrei e saí. Só sei que cheguei no quarto de 2 horas da tarde. Super bem. Para a honra e glória, minha cirurgia foi um sucesso. Muitas pessoas aí orando e eu agradeço de coração, tá? Aí eu tinha acabado de chegar da sala da cirurgia, tá, minha gente? De 2h30 da tarde, né? Que eu cheguei aí no quarto. O meu tratamento foi no hospital UNIMIP, que me abraçou de uma forma maravilhosa. E aí, né? Então, a minha cirurgia foi nos 2 seios, né? No seio esquerdo precisei, né? O dreno, muitas pessoas não precisam, mas o meu precisou, né? Vamos ver aqui mais para vocês verem. Assim, né? Fiquei assim, Depois tirei a faixa, eu tive alta no sábado, no domingo tirei a faixa e fiquei com esse dreno aí uns 15 dias, ou foi 14 dias, né? Não dói, mas incomoda, um pouquinho chato. Estou aqui agradecendo a Deus, então sempre eu era assim, minha gente, agradecendo a Deus
cada luta, cada detalhe na minha vida, eu agradeci a Deus, agradeço todos os dias, para vocês terem uma ideia. Então, dependendo da tua luta, minha gente, agradeça a Deus com um sorriso no rosto, não desanime, não deixe a tristeza tomar conta de você. Sempre com um sorriso, quando a tristeza vir, te joelha, repreende, Senhor, me dá força, aumenta a minha fé, Senhor. Então eu era sempre assim. Então, minha gente, eu era sempre assim, agradecendo a Deus na minha luta. Em nenhum momento eu fiquei no quarto chorando, ou nos cantos da casa chorando. Não, eu sempre, com a graça do meu Deus, sempre agradecia. Eu enfrentei essa luta com um sorriso no rosto, que é, como Deus diz, bom ânimo, coragem. Então era isso que eu tenho, é isso que eu tenho até hoje, quero levar para o resto da minha vida, o ânimo e a coragem. Aí depois dessa cirurgia que eu fiz, que eu acabei de fazer com um mês, iniciei também, que eu precisei só para concluir o meu tratamento, eu concluí com um mês de cirurgia, eu concluí com a radioterapia. Não precisava, porque hoje com um mês da cirurgia, a gente faz uma cirurgia aqui no axila, né? Que é a biópsia, que essa biópsia é o total, se realmente você foi curado ou não. Então, eu recebi o diagnóstico da cura. Então, Jesus me curou, minha gente. Foi Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora. Ela sempre estava comigo também, passando assim na frente, porque eu sou uma pecadora, porque assim, Deus que foi a cura, né? Quando a gente coloca Nossa Senhora para interceder, porque nós somos pecadoras, como ela intercedeu no casamento, nas bordas de Canaã, ela intercede em nossas vidas, nas nossas lutas. Então, ela foi uma intercessora. Então, a mãezinha do céu é a nossa mãezinha do céu, ela sempre intercede por nós. Ela não tem poder, mas ela é a intercessora. Foi ela que intercedeu, né, no casamento das bordas de Canaã. Então, pede à mãe, né, que o filho atende. É assim. Então, ela estava sempre presente na minha luta. E Jesus é o meu amor da minha vida, é meu tudo. A minha fé e o meu amor é maior do que eu. Eu amo demais, eu sou louca por ele. Louca, eu sou maluca. Então, todos os dias eu agradeço a ele pela minha cura. Então, com um mês de cirurgia, recebi o diagnóstico, né? Que a médica olhou e ficou impressionada. Ela disse: Elisângela, esse resultado foi um resultado que todo médico quer saber quando um paciente faz a quimioterapia, né? E um resultado maravilhoso. Eu disse: o que foi, doutora? Ela disse: você não há um exame amostra aqui que você não tem nenhum tipo de célula do câncer, mas a quimioterapia ela foi maravilhosa. Além de um câncer agressivo que você estava lutando, ele reagiu super bem, né? Dois motivos, né? Que ela coisa uma boa e um ruim. A boa que o câncer que eu lutei, né? Esse câncer que eu lutei, ele reagiu muito bem à quimioterapia. E a ruim porque ele era um câncer muito agressivo, que podia espalhar muito rápido no meu corpo. E para honra e glória não se espalhou. É milagre. Deus foi iniciando desde o início. Então, para concluir o meu tratamento, ela disse, Elisângela, que não precisa, mas só para concluir, você vai concluir com a rádio. Então, eu peguei 19 sessões de rádio, vou mostrar aqui para vocês. Olha eu aí, minha gente, nessa máquina aí, nesse fenômeno aí. É impressionante, né? A quimioterapia é assim, a gente se deita nessa máquina, fica um robozinho, essa mão levantada aí foi na parte que eu recebi a rádio, né? Foi a parte esquerda. Elisângela ou Lili, muitas pessoas me conhecem por Lili, você teve reação da rádio? Não, a rádio foi mais ainda, né? Maravilhoso, não tive reação da rádio, foi super tranquilo. E foi isso, minha gente. Deus me curou do câncer de mama, né? Para a honra e glória. E concluí com a radioterapia. Muitas pessoas ficam curiosas. Como é a rádio? A gente pensa que é uma coisa, né, que fica queimando. Não. Isso não dói, né?
eu também tenho um vídeo gravado aí, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então eu concluí, né? Finalizei o meu tratamento com a radioterapia, né? E é isso, eu tô agora ficando só de 3 meses com a médica, minha mastologista. Não tô indo como antigamente, né? Porque Deus me curou. Os médicos me deram parabéns, ficaram muito felizes. E é isso, quando a gente temos fé. E só tô no acompanhamento de 3 meses. Uma coisa muito importante, né? Não vai precisar eu tomar os comprimidos, né? Porque a minha biópsia foi uma biópsia de 100% curada. Muitas pessoas tomam aqueles comprimidos que é 5 anos, ou até em casa, né? Muitas pessoas tomam o comprimido em casa, ou se não as vacinas. Tem as vacinas também, que é lá. Mas quando a químio, ela não conclui 100%, né? Um exemplo, se a minha químio matasse 90% da célula do câncer, então eu ia continuar o meu tratamento com a vacina ou com os comprimidos em casa durante 6 meses. Mas para honra e glória, né, não precisei, porque a minha quimioterapia matou todas as células, foram 100%. Por isso muitas pessoas ficam em tratamento durante 5 anos, em comprimido, porque ainda existem algumas células, né? Mas também vencedora, né? Que vai chegar o tempo de cada um com a sua glória, para a honra e glória. E para concluir, minha gente, eu quero concluir com um versículo que vocês aí possam, você que está nesse momento aí nessa luta que eu sei, né? Não desista, que Jesus está no teu barco. Jesus está no teu barco. Só não tenha medo, só não duvide da cura dele na tua vida. Se você crê totalmente confiando, ele vai fazer o melhor na tua vida. Não temas, Deus é contigo. Olha que ele fala aqui em Mateus. Eu amo esse versículo. Mateus capítulo 8, versículo 23. Jesus é o Senhor da situação. Olha para essa palavra. Olha aí na tua. Então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande agitação no mar. Houve uma agitação no mar. Os discípulos estavam tudo no barco. De modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas, Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. Jesus respondeu: Por que vocês têm medo, homem de pouca fé? E levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é este homem, a quem até o vento e o mar obedecem? Olha aí, minha gente. Jesus acalmou aquela tempestade daqueles discípulos quando estavam no barco. Ele acalmou. Todos ficaram com medo. E Jesus estava ali naquele barco, como ele está no teu barco nesse momento. Só não tenha medo, só confie. Só confie totalmente. Você não pode ter um pingo de medo. Você pode às vezes ficar um pouco nervosa, assim, como eu posso lhe dizer, não nervosa pouco, mas que é normal, né? Com aquele coração, né, acelerado, isso aí também é normal. Só não pode, minha gente, ter medo quando você entrega o teu problema a Jesus. Por que você vai ter medo? Se tu entregou essa causa a Jesus, por que tu choras? Por que você tem medo? Só fico pensando. Porque assim, se eu entreguei o meu problema na mão do Senhor, eu disse: Senhor, toma e resolve para mim, porque eu não sei. O que eu posso fazer é fazer a minha parte aqui, que é fazer os meus tratamentos, mas a minha cura está nas tuas mãos. E ele fez, minha gente. Ele fez a minha cura completamente, porque ele viu. Quando eu entreguei, foi totalmente completo e não tive medo. Se ele me curasse, ele é o meu Deus. Mas também se ele não me curasse, ele continuaria sendo o meu Deus. Eu não adoro Jesus pelo que ele
porque Ele faz, pelos milagres que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro Ele porque Ele é o Deus. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que morreu numa cruz para me salvar, para te salvar. Então eu adoro Ele porque Ele é e não pelo que Ele faz. Então confie totalmente em Jesus. Se Ele fez todas essas obras na minha vida, essa cura Ele vai fazer na tua. Minha gente, ninguém explica Deus. Olha o antes e o depois. E olha eu agora. Isso é milagre de Deus, minha gente, né? Em breve também vou fazer um texto de ação de graça aqui, rezar o texto e depois, né, comemorar a minha graça que eu recebi. Então, minha gente, faz o que eu terminei todos os meus tratamentos faz 3 meses, né, vai fazer 4, para a honra e glória de Deus, tá certo? Amém? A última palavra vem do céu. A medicina pode até desenganar, mas a última palavra